Estamos ao vivo! Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, nessa quarta-feira. Aqui tá frio. Aí na cidade de vocês está frio? Aproveita para falar a cidade que você está e se está frio ou se está calor aí. Hoje nós vamos chamar o professor Paulo César. Ele vai falar para a gente sobre Tesla e outros cientistas sabotados. Tesla, que tem muita história bacana para falar sobre ele, e o professor vai trazer um material muito bacana para a gente aqui. Antes de eu chamar o professor Paulo, eu vou deixar um slide para vocês aqui na tela e eu vou pedir para vocês dizerem para mim o que vocês encontram de erro nesse slide, tá bom? Vamos ver de onde vocês são aqui, aí eu já coloco o slide. Tem algumas pessoas já online, o professor Paulo já está esperando. E o slide é esse daqui, vamos por ele. É para vocês encontrarem um erro. Diz aí para mim aqui no chat o que vocês encontram de erro dessa imagem aí. Ó, tem a bandeira, né? Tem aqui as sombras, tem o astronauta, tem o espaço, tem a lua. E onde que ele está? Vento na bandeira, olha lá o Rafael Vale falando. Vicente LS Barbato de Santos. Olha lá, a Fátima Cristina. Que lua é essa se ele está na lua? É isso mesmo, Fátima. Muito bem. Você adivinhou. Tudo mentira. O Vicente falando, tudo mentira. Ai, ai, ai. Vou te contar, hein? Falam que é mentira mesmo, né? Bom, pessoal, deixa eu tirar aqui. Valeu a brincadeira aí para passar para vocês. Achei legal esse slide aí e resolvi passar para vocês. Eu vou chamar então aqui o professor Paulo, que preparou um material para a gente muito legal sobre o Tesla e outros cientistas sabotados. Tá bom? Então, eu vou chamar o Paulo aqui. Ó, a Chile de São José dos Campos. Tá friozinho aí, hein? Semana que vem eu tô passando aí perto da sua cidade, viu, Shirley? Eu vou para Campos do Jordão. Passar um friozinho mais forte ainda, lá em Campos do Jordão. Vamos chamar o professor? Professor, tô te chamando, hein? Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui no canal. Então, mais Opa! essa jornada de conhecimento, né? Nós vamos estar compartilhando coisas que são históricas, mas que não são divulgadas nem nas universidades, nem nas escolas. Muitos cientistas que foram injustiçados. Eu guardei uma surpresinha para o final da live também, Opa! porque essa surpresa é muito interessante, porque nós colocamos aí gênios que foram sabotados, né? E nem sempre um gênio ele é cientista, ele pode ser um artista, ele pode ser um humanista, e aí nós vamos falar um pouquinho disso também no decorrer da live. Muito bom, professor. Você quer testar o seu slide aí para ver se tá Ah, ok? vamos testar o slide aqui? Então vamos lá, deixa eu clicar aqui. Opa, peraí. Slide 1. Já é para você. Você tem que Deixa eu colocar na ver. tela. Slide. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mas Eu acho que tem. deixa eu ver aqui. O slide, não sei. Ah, Aê! mas é você ou eu que mexe? Ah, tanto faz, mas eu prefiro eu mexer, porque daí quando eu acabar de Você. falar eu vou Aham. fazer o próximo slide, ó, já vou passando, Isso, então né? beleza. É isso que eu queria saber. E É aí isso nós que eu queria saber. ficamos do ladinho dos slides e vamos falar um pouquinho do Tesla Isso, e beleza. outros genes sabotados. Bom, primeiro eu quero me apresentar porque as pessoas que podem estar assistindo futuramente aí a live e os que entraram agora, que não me conhecem, né? Eu sou o professor Paulo César de Oliveira, eu sou professor e mestre em yoga e meditação, e me interesso muito por ufologia e ciências não ortodoxas, que na verdade
estariam aí na ortodoxia se não fossem sabotagens, né? Aquilo que é lógico, aquilo que é científico, muito me interessa. Então, nós não vamos falar de teorias ou de coisas impossíveis, não. Tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje pode ser comprovado nos anais da história, ok? Então, eu adoro esse tema, porque está intimamente ligado às potencialidades que estão adormecidas dentro de todo ser humano. Então, dentro de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano, existe um gênio, existe um escritor, um cientista, um pesquisador, que às vezes está adormecido, né? Os yogis dizem que dentro de todo ser humano existe uma consciência maior, que pode ser desperta ou ampliada através de certas técnicas de meditação, de autoconhecimento. Então, nós não usamos 3% da nossa capacidade. Nós estaremos falando hoje um pouquinho, contando um pouquinho da história de seres que utilizaram um pouco mais das suas capacidades, um pouquinho mais de 3%, né? Dizem até que se você chegar a uns 10%, você já vai ser da estatura de um Einstein ou de um Nikola Tesla, né? Mas eu vou fazer a introdução falando do Nikola Tesla, Roberto, e ouvintes, mas também eu vou falar de uma pleiade de pesquisadores aí, que são, alguns deles, muito pouco conhecidos e alguns totalmente desconhecidos. Vocês vão se surpreender, mas que tiveram, digamos assim, não são lendas, não. Os caras fizeram alguma coisa, tem patentes, inclusive, inventos que foram patenteados, demonstrações que foram feitas, mas que simplesmente foram encobertos por interesses escusos aí, né? Interesses suspeitos aí dos controladores do mundo, né? Do poder por detrás do poder. Agora, para mim é uma alegria e uma honra começar falando do mais famoso de todos, Nikola Tesla. Não tão famoso quanto ele merece, não tão famoso assim, porque a maioria desconhece os seus inventos. Tesla, na verdade, se nós estamos aqui falando hoje, utilizando Wi-Fi, graças a ele. Graças ao Tesla, foi possível a transmissão de energia, a corrente alternada. É uma história linda, linda, linda. Eu vou passar o próximo slide só para vocês verem aqui uma foto dele. Peraí. Só um pouquinho. Entrou. Eu baixei a. Só um minutinho, pessoal. Eu vou baixar uma outra palestra, viu? Eu vou remover, mas eu vou falando aqui enquanto isso. Eu vou trocar porque a ordem dos meus slides ficou trocada aqui. Mas parece que essa daí é interessante também, hein? Depois você vai ter que fazer uma dessa daí pra gente. Mostrou a prova aí. Não, na verdade, ela está contida na outra. Eu vou remover aqui enquanto a gente fala. Eu Tá. vou falando e vou mudar aqui a palestra, tá, pessoal? Beleza. Aí, pronto. Então, vamos lá. Sorte que o Roberto, ele está... Aí, ó. O Roberto está com a foto do Tesla aí, né? Deixa eu só atualizar aqui meu slide. Aqui. Pronto. Salvando aqui, já vou jogar para a tela, tá, Roberto? Tá bom. Aqui. Pronto. Mas antes de eu colocar esses slides, deixa eu só testar se entrou o slide certo agora, Roberto. Vamos lá. De que cidade que você está falando, Paulo? Estou falando aqui de Apucarana, norte do Paraná. Agora sim, agora está o slide certo. Apucarana, norte do Paraná. Apucarana é a cidade alta. É que a Fátima perguntou aqui. E eu não lembrava, eu só lembrava de Maringá. É porque normalmente eu faço lives em Maringá, né? Eu moro numa cidade, na verdade, que fica entre Apucarana, Apucarana fica entre Londrina e Maringá. 60 quilômetros ao norte de Londrina, né? Fica Londrina, 60 quilômetros ao noroeste de Maringá. E eu atuo nas duas cidades, porque eu dou aula de yoga nessas duas cidades, né? Então, voltando para o nosso tema, falar do Tesla é uma honra, uma alegria, porque é um dos maiores gênios de toda a humanidade. Tesla desencarnou aos 74 anos num quarto de hotel. Dizem que ele morreu pobre. A história, ela é muito, digamos assim, não retrata exatamente o que aconteceu com o Tesla, né? Porque ele participou de alguns projetos secretos para o governo americano no final da vida dele, né? Inclusive, o famoso experimento de Filadélfia, ou o projeto Arco-Íris, ele foi o idealizador de tudo, né? Ele abandonou no início do projeto porque ele viu que a humanidade não estava preparada.
Só para fazer uma introduçãozinha assim, eu vou contar um pouquinho dessa história que é muito, muito interessante e pouca gente sabe que nos Pode anos contar. 40, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam desenvolver uma arma, uma tecnologia para deixar os seus navios invisíveis aos radares. E contrataram o maior gênio de todos os tempos, na época, Nikola Tesla, para ser o diretor desse projeto. E ele criou um campo, vários geradores de linha, criou um redemoinho de energia eletromagnética. Mas a intenção era deixar o SS Eldridge, que era um navio, um destroyer americano, invisível aos radares, né? Ou seja, os radares não conseguiriam detectá-lo. O que aconteceu foi uma surpresa, porque o Eldridge ficou totalmente invisível. Ele desapareceu e reapareceu depois. Então, a Marinha Americana pressionou a Nikola Tesla. Olha que interessante isso. E é a base para nós entendermos o decorrer dessa palestra, dessa live de hoje. A Marinha Americana pressionou o Tesla para que ele fizesse a mesma experiência com tripulação. Agora, meus amigos... Com quem? A Tripulação. tripulação? Tripulação. Porque a primeira experiência em que o navio ficou invisível, ele estava sem tripulação. Mas naquela época, eles teriam que fazer os cálculos, porque Tesla já sabia que o ser humano é um trio de matéria, energia e consciência. Ou seja, nós não somos apenas um corpo físico. Então, ele precisava de coordenadas para trabalhar também com essa parte sutil do ser humano. Vamos chamar de forma genérica da alma, ok? Então, ele disse para os superiores, para os dirigentes do projeto, que eles não estavam preparados, eles não tinham os computadores para fazer todos os cálculos necessários para mandar o navio na quarta dimensão com tripulação e tudo. E é claro que eles ficaram desesperados, porque o mundo estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, e quem desenvolvesse essa tecnologia praticamente teria assegurado a vitória. Mas o Tesla não só abandonou o projeto, como ele deu uma sabotadinha, porque ele sabia que seria muito perigoso. Então, eles contrataram o famoso engenheiro Von Neumann. E eles conseguiram, depois de muitos anos de pesquisa, fazer uma experiência com tripulação e tudo. O que aconteceu foi uma tragédia. Eu até vou recomendar para vocês um documentário, vocês podem até encontrar no YouTube, chamado Experimento de Filadélfia. É claro que ele não é uma cópia fiel do que aconteceu, ele foi romantizado, mas os aspectos gerais da experiência que foi feita com a tripulação e como é que 2 tripulantes foram transportados para o futuro, isso o filme conta. Só que quando eles retornaram, eles conseguiram trazer o navio de volta, aí foi um baque, porque vários tripulantes se transformaram em tochas humanas, outros estavam fundidos ao casco do navio. Então, foi uma experiência fracassada, com dezenas de vítimas, e a Marinha Americana abafou o caso. Mas foi, assim, uma experiência incrível, em que eles já conseguiram colocar uma tripulação na quarta dimensão. Foi desastroso, fisicamente mesmo. Agora, desde a Segunda Guerra Mundial, que eles já vêm fazendo experiências com espaço-tempo e com acesso na quarta dimensão. Então, isso é muito importante, tá? Para que nós vamos falar na sequência. O Tesla também ficou muito famoso pelo seguinte, pessoal, pasmem aí. Acredita que ele foi o primeiro cientista, isso com credibilidade, porque ele já tinha várias patentes, a mencionar que o universo ele é povoado por vida inteligente. Então, Tesla construiu um mecanismo sofisticadíssimo de ondas de rádio e alegava ter se comunicado com uma civilização inteligente de fora do planeta Terra. Ora, bolas. Isso vindo de um pesquisador, de um filósofo, de um espiritualista, o pessoal engole. Mas um cientista do peso do Tesla, que tinha inventos patenteados, que inclusive, porque todo mundo pensa que o inventor do rádio foi Marconi, Guilherme, né? Marconi. Mas, na verdade, quem inventou o rádio, comprovadamente, que conseguiu fazer transmissão de ondas de rádio antes de Marconi, foi Nikola Tesla. Marconi, inclusive, se inspirou, praticamente copiou um dos inventos do Tesla para fazer a sua transmissão.
E isso foi julgado no tribunal e os créditos foram dados ao Tesla. É muito famoso também a Guerra das Correntes, porque o Tesla, vou contar assim, rapidamente a história dele, ele nasceu na Iugoslávia. E tem duas histórias. É isso que eu ia falar. Ia falar para você contar a história antes do nascimento dele, como que ele surgiu. Como que ele surgiu, exatamente. Tem duas histórias. Tem uma oficial que fala que ele realmente ele foi criado, era filho de pastores e padres ortodoxos, e que ele nasceu à meia-noite, que na hora que ele nasceu teve um raio, acabou a energia, um raio, né? Porque naquela época não tinha energia elétrica. Foi ele que inventou, inclusive. Mas que diz que na hora que ele nasceu, um relâmpago, um raio caiu próximo da casa. Outra história não convencional fala que, na verdade, o Tesla era adotado, que o pai dele encontrou ele na floresta dentro de um bercinho. São duas versões. A ortodoxa, a versão conhecida, você vai achar no Google, no YouTube da vida, fala que Tesla nasceu à meia-noite e que caiu um raio quando ele nasceu. Outra história não ortodoxa fala que ele foi encontrado, que ele seria provavelmente um híbrido ou um ser extraterrestre. Mas o fato é que o pai, como o avô dele já tinha sido padre, um pastor, o pai tinha sido padre, o pai dele queria que ele seguisse a tradição da família, que ele fosse padre. Mas ele nasceu com uma mente tão brilhante, a mãe dele gostava muito de inventos, de trabalhar com, desenvolver coisas. E ele nasceu com uma inteligência tão grande que ele queria ser pesquisador, que ele queria ser cientista, ele queria fazer engenharia. E o pai dele não quis, queria que ele fosse padre. O que ele fez? Ele adoeceu e estava quase morrendo. E ele foi emagrecendo, 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 e os médicos não encontravam cura, até que um dia, o pai dele, conversando com ele, falou: meu filho, o que está acontecendo? Ele falou: olha, pai, eu vim para esse mundo para cumprir uma missão científica. E se eu não puder cumprir essa missão, eu vou morrer. A vida perdeu o sentido para ele. Ele estava definhando, ele perdeu o interesse pela vida. O que aconteceu? O pai dele resolveu fazer um sacrifício e mandar ele para fazer eletricidade, engenharia elétrica. Ele foi para a França e fez engenharia elétrica. Na França, ele se destacou como o melhor aluno da sala. E o professor dele falou: olha, você é um gênio. E o Tesla vinha de família pobre, ele não tinha dinheiro para nada. E o professor dele falou: vou te dar um cartão para você procurar um dos homens mais inteligentes da Terra. Você merece estar numa empresa de vanguarda. E deu um cartãozinho dele como o melhor aluno do curso de engenharia elétrica na França para procurar o senhor Thomas Alva Edison nos Estados Unidos da América. Então, com um pouquinho de dinheiro do bolso, o Tesla vai para os Estados Unidos e procura o senhor Edison, que é um gênio, para quem não sabe. Thomas Alva Edison foi inventor da lâmpada elétrica e tantos outros inventos. Só para citar o invento mais famoso dele. E, para quem não sabe também, eu já vou pular, vou lá na frente, mas eu já volto. O Tesla também inventou. O que o Tesla inventou? A lâmpada fluorescente. Tesla inventou a lâmpada fluorescente. Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente. O que aconteceu? Quando ele chegou na casa do Edison, o famoso cientista Thomas Edison, ele estava sendo entrevistado por uma equipe, um casal, dono de um jornal, de uma revista, não me lembro. E, quando ele se apresentou como um estudante, imigrante, recém-chegado aos Estados Unidos, procurando emprego, entregou o cartão para o senhor Edison, chamou muita atenção daquele casal. E o senhor Edison disse: olha, me procure amanhã no meu laboratório. E o Edison foi no laboratório. Quando chegou no laboratório do Thomas Edison, o Tesla olhou e falou: olha, o seu equipamento ele é ineficiente, ele tem muito perda de energia. Eu consigo desenvolver um equipamento com muito mais aproveitamento. Aí o Thomas Edison: se você resolver esse problema para mim, eu te dou $50 mil. Deu risada, virou as costas. Porque fazia tempo que ele estava se batendo naquilo. E o Tesla trabalhou com afinco de noite e resolveu o problema. Ele criou a corrente alternada e, quando o Edison veio, na verdade foi um problema relacionado a motores ali ainda, né? Quando o Edison veio e viu que ele tinha resolvido o problema, ele falou: resolvi o problema. Aí ele falou: rapaz, eu falei brincando que ia te dar $50 mil. Isso é brincadeira, a gente brinca, a gente fala: se você resolver tal coisa, eu te dou isso e aquilo. Mas é o jeito americano de ser.
Aí o Tesla ficou muito bravo, falou, meu, eu sou um croata, nós não brincamos com coisa séria. Eu resolvi o seu problema e você me prometeu. Se você não me paga, eu me demito agora. Virou as costas e foi embora. Acontece que o Tesla só entendia de engenharia, de energia, e não achou emprego em lugar nenhum. O único lugar que ele conseguiu foi cavar valeta com a picareta para uma empresa terceirizada do Edison. Porque naquela época o Edison estava transmitindo energia com cabos de corrente contínua e tinha que ser uns cabos enormes, ele enterrava os cabos. Só que para enterrar os cabos tinha que cavar um buraco. E ele foi cavar buraco, cavar valeta, para não passar fome. Numa dessa, o casal, olha o que é destino e o que é a lei da sincronicidade. O casal que foi entrevistar o Dr. Edison, no mesmo dia que o Nikola Tesla se apresentou e entregou o cartão da Universidade de Paris lá, conheceu ele. E falou, o senhor, por acaso, não é aquele cientista que veio da Europa e foi visitar o senhor Edison? Nós estávamos na casa dele? Sim, sou eu, sou Nikola Tesla. Mas o que o senhor está fazendo aqui, trabalhando, cavando buracos? Eu falei, olha, eu estou precisando sobreviver, não tenho dinheiro nem para comer. E ele contou a história para o casal, que era repórter, e o casal compadecido dele levaram ele e apresentaram para o mega empresário na época já, George Westinghouse. E o Westinghouse começou a patrocinar o Edison. E o Edison desenvolveu o motor de corrente alternada para a Westinghouse e vendeu a patente para ele por $1 milhão na época. E começou a ganhar não sei quantos centavos por cavalo-força de royalty. Ou seja, em pouco tempo, menos de um ano, ele ficou milionário. E daí começou a competição entre o Edison e o Nikola Tesla. Porque o Edison queria provar que o sistema do Nikola Tesla era muito perigoso, transmitia alta tensão por fios. E ele eletrocutava elefantes, cavalos, para mostrar que a energia é muito perigosa. E o Tesla, por sua vez, mostrava que a energia pode passar pelo corpo humano e acender uma lâmpada na mão. Então foi uma verdadeira guerra. Até que houve uma concorrência por uma feira, uma exposição que ia ter, que seria a primeira feira de exposições em que seria iluminada. E eles iam utilizar a lâmpada do Edison. E o Tesla desenvolveu um sistema para gerar energia através das cataratas do Niágara e mandando por fios para iluminar a exposição, para ganhar a concorrência. E eles ganharam a concorrência. Só que quando estava bem perto do evento, o Edison entrou com uma ação contra o Tesla, porque falou o seguinte, olha, ele vai iluminar a exposição com as minhas lâmpadas? Não. Ele pode ter conseguido gerar energia para alimentar todas as lâmpadas da exposição, mas ele não pode usar as lâmpadas que eu inventei. O que o Tesla fez? Debruçou-se novamente, trabalhando dia e noite, e desenvolveu a lâmpada fluorescente, realizaram a exposição e ganharam um prêmio gigantesco lá. Um prêmio, que eu não me lembro agora, se foi $500 mil, $1 milhão, enfim. Ele estava indo muito bem. Até que eu vou mudar um pouquinho o tema, porque eu quero mostrar para vocês os mistérios por detrás disso tudo. O Tesla sempre trabalhando com frequência vibratória, sempre trabalhando com energia. Ele dizia que se você quisesse conhecer os mistérios do universo, você deveria pesquisar, estudar energia, vibração e frequência. Que tudo no universo é vibração e frequência. Até que teve o famoso incêndio, onde o edifício onde o Tesla tinha o laboratório dele foi totalmente destruído por um incêndio, todas as suas notas queimadas, ele teve que começar do zero. Só para não dizer que não falei das flores também, eu vou falar de um evento famoso, a Torre de Vanderbilt, né? Onde ele estava desenvolvendo um projeto para a transmissão de energia através de ondas de rádio. O Tesla, ele descobriu que você pode transmitir, você não precisa de fios para transmitir energia. Essas alturas do campeonato, ele estava sendo patrocinado pelo JP Morgan nessa pesquisa, o famoso banqueiro dos bancos Morgan. E o Morgan descobriu, em um dos projetos do Tesla, que já tinha tudo pronto para o carro elétrico. Sabe quem inventou o carro elétrico? Naquela época, quando a indústria automobilística estava engatinhando, ele conseguiu fazer um carro elétrico que desenvolvia 150 km por hora. Ele tinha todo um projeto para geração de energia, onde ele iria captar energia diretamente da ionosfera da Terra, que tem energia livre ao redor da Terra, porque a Terra funciona como se fosse um magneto.
Ela gira, ela tem polo norte, polo sul e equador. E ela gira. Então tem raios de milhões de volts na ionosfera. Ele descobriu uma forma de captar esses raios e ele estava desenvolvendo uma forma de transmitir essa energia. Então, se você tivesse uma casa lá na Amazônia, tivesse uma antena na frequência certa, você ia captar a energia transmitida por ele e acender e iluminar sua casa. Esse era o projeto Tesla. Acontece que quando o Morgan descobriu, isso ia sepultar o investimento de milhões de dólares dele. Quando ele percebeu que a indústria da energia elétrica seria a maior commodity da época, ele investiu numa fábrica de fios de cobre. Porque, claro, se você tem energia, se você já descobriu como gerar, como transmitir, e você precisa de fios para levar essa energia a todas as casas. Então, ele iria ganhar muito dinheiro. E ele já tinha montado a fábrica de fios. E quando ele descobriu que a torre de Undercliff estava sendo construída para transmitir energia elétrica sem fios, o que ele fez? Sabotou o projeto do Tesla. O Tesla passou a ser perseguido. Então, veja o sistema, o que faz, né? Quando alguém encontra uma solução para entregar energia livre para a humanidade, ele é imediatamente sabotado pelos interesses capitalistas. Inclusive, dentro dos departamentos de marcas e patentes, eles ficam muito antenados. Se aparecer algum invento que atrapalhe a economia muito rapidamente, na hora eles sequestram. Então, se alguém inventar um meio aí de funcionar um veículo com energia livre hoje, ele não pode soltar. Ele tem que fazer uma ponte de transição. Ele tem que começar com 10%, 5% e aos poucos ir aumentando. Senão ele desaparece. Eu vou contar uma história para vocês daqui a pouco do homem que construiu o carro movido a hidrogênio, ou o carro a água. Então, tem muita surpresa. Eu quis ficar um pouquinho mais no Tesla, pessoal, porque ele é, digamos assim, o mais conhecido, o mais injustiçado, porque nas escolas fala-se muito pouco da história dele. Hoje, os pesquisadores alternativos é que se interessam muito pelo Tesla, apesar que nos últimos anos, na última década, ele está muito mais conhecido, né? Mas ele já foi muito mais, tentaram apagá-lo da história, porque ele falava, uma das coisas que ele falava é que ele recebia informações e tecnologia dos extraterrestres. É muito icônica uma foto do Tesla meditando ao redor de vários raios, assim, ele praticava meditação também. Então, ele era um espiritualista, né? Era uma pessoa que respeitava a natureza, era um gênio que combinava espiritualidade e ciência. E conforme veremos na sequência, a espiritualidade é uma alta ciência, né? É isso que eu quero deixar demonstrado hoje para vocês. Então, eu vou começar o meu compartilhamento de slides aqui novamente. Vamos lá, slide. Aí. Ô, Paulo. Sim? Deixa eu só falar um negocinho para o pessoal. Pode falar. Rapidinho. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de colocar um link aí no chat. Esse link, para quem está gostando da palestra que o Paulo está falando sobre o Tesla aqui, ele está fazendo live em vários outros canais, vai fazer mais lives aqui no meu canal, e esse link que eu coloquei aí, inclusive está postado, fixado no chat ali em cima, e aqui embaixo na descrição do vídeo, para você que está assistindo ao vivo ou gravado, se você clicar nesse link, você é direcionado para o grupo do professor Paulo. E lá ele vai postar link de onde ele vai fazer lives as próximas vezes, os próximos dias. Então, para você não ficar perdido procurando o professor Paulo, clica no link, entra lá no grupo, é um grupo fechado, só ele posta, e ele coloca os links das próximas lives dele. Certo, professor? Certinho. Então tá bom. Exatamente. É isso aí, pessoal. E porque tem alguns assuntos também que nem dá para a gente falar em live. São assuntos que são meio que censurados. Inclusive aqui no YouTube, o Roberto sabe. Tem certas palavras que nós não podemos falar. E se falar, a live é, digamos assim, sabotada. Ô, Roberto, derrubada. Derrubada. Agora que eu achei aqui, eu troquei a palestra aqui, tá? Eu removi ela. Agora eu vou colocar de novo aqui. Peraí. É essa que já está aqui? Não, eu tenho que remover. Agora sim, agora vai entrar certo. Peraí. Tá bom. Ainda bem que eu dei o recadinho, então. Deu para você ver isso. Se tiver mais algum recadinho aí, por favor, vai dando, que eu já estou entrando com ela aqui. Enviar aqui. Bom, pessoal, o professor Paulo fez live
domingo, no Dia das Mães, ele fez live no canal Fênix. Então, você pode procurar no canal Fênix, que o professor Paulo falou na live do canal Fênix sobre o yoga e a relação com os extraterrestres. Foi uma live muito bacana que vale a pena você assistir lá, tá bom? E o canal Fênix também é muito bacana. Paulo, depois de hoje, qual é o próximo Sim. canal que você vai fazer live? Eu vou ter uma live na semana que vem, no canal da Ana Maria Ana Maria Ulis. Olis, tá? Daqui a pouco eu passo os dados, Legal. o pessoal poder me Tá acompanhar bom. aí, porque então, Legal. cada live nós estamos dando uma dica aí de assuntos muito importantes que não são tratados assim de maneira oficial, mas ó, tudo que eu estou falando para vocês aí, por exemplo, a respeito do Tesla, eu vou passar daqui a pouco um outro cientista, na verdade, ele nasceu na Lituânia e construiu um castelo de coral na Flórida. Ele tinha uma técnica de antigravidade chamada Edward Linscaunen. Eu vou falar, então, são cientistas que, por exemplo, Edward Linscaunen, ele construiu um castelo, são muitas toneladas aí, eu até anotei quantas toneladas são, mais de 1.100 toneladas de rocha, ele movimentou utilizando um aparelho de antigravidade. Eu vou mostrar a foto do aparelho, inclusive, para vocês. Ele realizou, é claro que ele deixou alguns segredos escondidos, e até hoje não se sabe exatamente como que funcionava o aparelho dele. E o que acontece? Praticamente as pessoas nunca ouviram falar do Edward Scully. Outro grande cientista que eu vou estar falando um pouquinho daqui a pouco, eu estou baixando aqui os slides, porque eu gosto de mostrar a fotinha deles. É um cientista conhecido como William Reich. William Reich, ele era escritor, ele era psicólogo, psicanalista, foi contemporâneo e trabalhou até junto com Freud. E ele desenvolveu uma máquina que foi chamada de Cloud Booster, ou estourador de nuvens. Essa tecnologia que o William Reich desenvolveu, pessoal, é incrível. Ele conseguia controlar o clima no raio de 300 quilômetros. Ele podia provocar chuva ou parar a chuva. Então, é uma história incrível. Eu vou mostrar daqui a pouco, inclusive, a foto do aparelho que ele desenvolveu, mas ele descobriu uma energia que ele chamou de energia orgânica, que é fantástica, que equivale ao éter, o Akash dos yogis. Então, a gente vai começar a ver como que certos assuntos que eram tidos como espirituais, na verdade, era uma ciência, só que nós não sabíamos como interpretar. Como eu baixei o slide aqui, eu já vou para o slide aqui, ó, Roberto, vamos lá, próximo slide. Aí, ó, essa é a foto do Tesla, com a lâmpada na mão. Como eu já contei a história dele inteira, eu vou passar as fotinhas dele aí, tá? Esse é o Edward Linscaunen que eu falei para vocês. Pessoal, esse senhor Edward Linscaunen, ele tinha 1,53 m, ou seja, ele era uma pessoa de pequena estatura. Ele saiu do país dele depois de um desengano que ele teve. A noiva abandonou ele na véspera do casamento. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele guardou dinheiro e trabalhou muito, durante 10 anos, para comprar um terreno onde ele construiu o castelo em homenagem a essa noiva chamada Agnes Scuffes. Não sei se eu pronunciei correto, mas Agnes eu sei que eu pronunciei correto. Que abandonou ele no altar. Dizem que toda a construção desse castelo de coral construído por ele tem uma mensagem cósmica e que o segredo da antigravidade está embutido na construção desse castelo, e parece que ele utilizava os alinhamentos leylines, né? E a energia da Terra. Aí a fotinha dele em pé, mas eu vou mostrar mais umas fotos do castelo de coral para vocês aí. Deixa eu até ampliar a minha imagem aqui, usar a tela cheia, fica mais legal para mim poder me orientar. Aí, vamos lá. Então, aí, esse é o equipamento que... Deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide. Esse é o equipamento que eu falei para vocês, que tem um código aí. Nós conseguimos interpretar esse código, e pela primeira vez em público, eu vou estar develando esse mistério para as pessoas. Talvez algum cientista, algum erudito na área de tecnologia já tenha decifrado. Mas eu estarei falando em público agora para vocês. Veja bem, observem que ele está com a mão, ele segura na mão dele um compasso. Em cima do compasso tem um gancho, uma talha, né? É um equipamento utilizado para erguer peso. E
amarrado, segurando a talha. Essa talha está na garupa de uma bike, ou seja, uma bicicleta dessas antigas. Observe que a corrente desce das roldanas e a talha está enroscada na bicicleta dele. Olha a armação de madeira, o guincho com as catracas e tudo. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Qualquer equipamento desse peso que fosse colocado na garupa de uma bicicleta, automaticamente amassaria totalmente a bicicleta. Esse é o primeiro código que ele deixou nessa foto aí. Então, veja bem. Nas mãos dele, tem o compasso, na mão direita dele. Embaixo da mão direita tem um equipamento ali, uma roda. Essa roda, que parece uma engrenagem, na verdade, é um conjunto de ímãs, em que o polo norte está colado ao polo sul, e no meio ele colocou um mecanismo. Quando ele fazia girar esse equipamento, ele criava um campo de antigravidade. É claro que nós não somos detentores dessa tecnologia. Nós conhecemos, assim, o superficial, senão, claro, eu já teria patenteado esse equipamento. Porque esse homem, senhoras e senhores, ele morreu pobre nos Estados Unidos. Ele vendia a entrada no castelo de coral a 25 centavos para as pessoas poderem conhecer o castelo de coral. Então, um cientista... Outra coisa, ele não tinha ajudante, ele fazia tudo sozinho, secretamente. Ninguém sabe como que ele conseguia movimentar essas pedras. Naquela época, né? Hoje, no mínimo, atrairia a curiosidade das pessoas que ele teria um equipamento de antigravidade, mas na época não chamou a atenção das pessoas. Então, esse é Edward Lindskaunen. Só para você ter uma ideia, no castelo de coral dele tem um portão de pedra que ele fabricou que pesa 9 toneladas. Um portão que pesa 9 toneladas. E ele deixou num ângulo de equilíbrio tão perfeito que esse portão se move com o dedo polegar. Você toca o dedo, ele vira e você pode entrar no castelo. Nesse castelo de coral também está o único relógio solar do mundo que aponta uma foto em close do gerador de antigravidade dele, todo o aparato que ele usava. É claro que as pessoas veem as talhas, veem equipamentos de automóveis, peças usadas de automóveis que ele utilizava como alavanca, porque ele conseguia gerar o antigravidade. Então, só que ele precisava arrastar a pedra, mesmo com peso praticamente zerado, ele tinha que transportar ela de um lugar para outro. Então, ele usava a bicicleta para arrastar aquela pedra enorme. Só o peso desse equipamento na garupa da bicicleta já não suportaria. A prova de que ele tinha um equipamento que neutralizava, que criava um campo antigravítico. Ok? E ele tinha, dá para ver um motorzinho de induzido lá, porque até hoje, a família, quando ele morreu pobre, ele deixou como herança para um sobrinho dele. Esse sobrinho vendeu para um casal de Illinois, e esse casal pegou, juntou todo o equipamento dele que estava lá. Então, para vocês terem ideia, ele passou mal, foi de bicicleta para o hospital. Chegou no hospital, faleceu, todo o equipamento dele ficou lá, o sobrinho herdou e já vendeu. E esse casal de Illinois juntou todas as ferramentas e equipamentos dele, guardou num quartinho lá, está até hoje lá, enferrujando, mas essa é uma foto do equipamento dele guardado lá no Coral Castle. Pesquisem isso, Coral Castle, na internet, vocês vão ver que história incrível. Só que nunca se falou de Edward Lindskaunen. Mas por quê? Porque pode ser uma hipótese. Ele demorou aí 28 anos para construir o castelo de coral dele. Só que é uma cidade. Ele é comparado ao Taj Mahal, às pirâmides do Egito. É uma maravilha. Só que eu tenho certeza, pessoal, se alguém que está ouvindo a nossa live já ouviu falar de Edward Lindskaunen, escreve aí no chat, por favor. É raro, raríssimas as pessoas que conhecem a história dele. Por isso eu quis homenageá-lo também ao lado de Nikola Tesla. Uma foto panorâmica do Castelo de Cristal, com figuras geométricas. Ele tem cadeiras de tronos de coral e menires. É um negócio fora do comum, é lindo. As pessoas que vão para lá não podem deixar de visitar. Agora, eu vou entrar no terceiro grande cientista sabotado. Falei do Tesla de uma maneira resumida, porque senão nós ficaríamos aqui horas. Só a história do Tesla daria uma live, viu, Roberto, pessoal? Falei de Edward Lindskaunen e também vou falar agora, já dei umas adiantadinhas da história dele, William Reich. Esse senhor, William Reich, foi perseguido porque o primeiro livro dele, ele teve que fugir da Suíça para os Estados Unidos, porque ele escreveu um livro. E o nome desse livro era A Função do Orgasmo. Fazendo uma pesquisa científica com várias mulheres, ele descobriu qual era a importância e a necessidade dessa função fisiológica das mulheres, e porque várias delas geraram
desenvolveram câncer e outras doenças psicológicas quando não tinham essa função acionada. E por causa disso ele foi perseguido, porque isso sempre foi um tabu no planeta, né? É outro assunto importantíssimo que vem sendo sabotado da humanidade, mas que não é o tema dessa palestra. Em breve, até eu tenho uma palestra agendada para o dia 12 de maio, onde eu vou estar falando da energia Kundalini, no canal Fênix. E aí eu vou falar um pouco dessa energia desconhecida para a humanidade, que o Reich chamou de energia orgânica ou orgonômica. Só para vocês terem uma ideia, o Wilhelm Reich desenvolveu uma caixa que ele chamou de caixa orgânica, que curava câncer. Então, é uma espécie de bateria, porque ela usa elementos de material orgânico e metal. Material orgânico e metal. E acumula energia cósmica no centro da caixa. Então, ele fazia uma espécie de caixote enorme, de metal e material orgânico, colocava uma cadeirinha no meio e as pessoas sentavam nessa cadeirinha, ficavam recebendo energia cósmica ou energia orgânica e se curavam do câncer. Acontece que o FDA americano descobriu que ele estava curando o câncer, e vocês sabem que o câncer é uma indústria que alimenta milhares e milhares de dólares. Todos os cientistas que desenvolveram projetos de cura do câncer que davam resultado foram eliminados. Teve até o brasileiro, descobridor da pílula do câncer, da fosfoloitamida, o nome. Roberto, se você lembrar aí, me ajuda a pronunciar. Fosfoloitamida. Eu falei errado, mas é por aí. Que também não conseguiu lançar no Brasil, e agora essa pílula está sendo fabricada nos Estados Unidos, e nós, brasileiros, temos que comprar e pagar em dólar. Inclusive, ajudou a salvar um grande amigo nosso, pesquisador, que já fez várias lives aqui no canal do Roberto, e ele está usando esse medicamento, o professor Jefferson. Seguimos em frente, falando desse importante e eminente cientista, Dr. Wilhelm Reich, uma lenda viva, porque ele conseguiu fabricar um motor, ou pelo menos um protótipo de um motor que funcionava com energia orgânica. Acontece que, quando ele começou a curar o câncer, incomodou a indústria do câncer e eles prenderam ele. Como que eles prenderam? Eles intimaram ele em um tribunal explicar como funcionava a caixa orgânica e comprovar que ela curava câncer. O Dr. Reich argumentou que sim, ele iria, desde que tivesse uma equipe de cientistas, porque as pessoas do tribunal não seriam capazes de entender o princípio de funcionamento da caixa orgânica. É claro que o pedido dele foi negado e ele se negou a prestar depoimento para pessoas que não iriam entender o processo dele, o projeto dele. Em virtude disso, eles prenderam o Dr. Reich. Uma outra acusação, ele tinha um amigo, um assistente de laboratório, que tinha um parente com câncer. Então, eles proibiram ele. Primeiro, eles proibiram ele de comercializar e de utilizar o equipamento. Mas ele tinha um amigo, um assistente de laboratório, se não me falha a memória, que tinha um parente com câncer, que implorou para ele: me empresta, eu vou levar uma caixa dessa para o meu parente e tal, e colocou na caminhonete. O Dr. Reich deixou, liberou, e a polícia rodoviária parou ele. É claro que ele já estava sendo monitorado pelo serviço secreto. A polícia rodoviária parou a caminhonete, achou a caixa orgânica e conseguiu provar que ele continuava comercializando o equipamento sem autorização da FDA, para quem não sabe, Federation Administration Drugs, que é como se fosse a Anvisa do Brasil, e prenderam o Dr. Reich sob a acusação de não cumprir a ordem judicial de não comercializar o equipamento. E o Dr. Reich ficou na prisão. Enquanto isso, eles foram até o laboratório dele, fecharam o laboratório, queimaram todas as dotações, né? Confiscaram. Até, pessoal, voltando um pouquinho lá atrás, quando falei do Nikola Tesla, ele morava num hotel nos Estados Unidos, e todas as anotações das caixas contendo as pesquisas dele foram confiscadas pelo FBI, ok? A história oficial fala que ele morreu dormindo no quarto do hotel. Existe uma outra história que fala que o FBI forjou a morte dele e fizeram ele continuar trabalhando no raio da morte, que é um invento que ele tinha, um projeto, para que a Marinha Americana pudesse utilizar uma espécie de laser que seria capaz de destruir silenciosamente navios a milhares de quilômetros. Então, existe uma história por detrás da história. Então, eu falo para vocês o oficial e falo o oficioso. O oficial, você vai encontrar a história do Tesla, exatamente como eu narrei para vocês, os inventos do Tesla, e até que, porque isso foi oficial, ele declarou nos jornais que ele vinha tendo contato com uma civilização extraterrestre
e vinha recebendo tecnologia dessa civilização. Ponto. Da mesma forma, o Eduardo Linscalni, que eu comentei com vocês agora há pouco, o castelo está lá até hoje para quem quiser ver. Eu quero ver, até hoje, com a tecnologia de guindaste que nós temos, seria muito difícil construir um castelo desse. Imagine que um homem de 1,5 m construiu sozinho aquele castelo. Então, ele não falou, a prova está lá. E eu estou falando agora do Wilhelm Reich. Vocês estão vendo que do lado esquerdo dele tem um equipamento. Esse equipamento não é um canhão, viu, pessoal? São tubos de cobre do lado esquerdo dele. Esse eu tive a honra, porque, não sei se vocês sabem, eu sou inventor. Então, nas horas vagas, eu gosto de brincar de inventor, né? Eu já tenho 2 patentes. E um dos inventos, não é, o meu invento é na área de energia, está em teste, inclusive, eu não posso falar muitos detalhes, mas eu consegui reproduzir o equipamento do Reich, esse canhão de estourador de nuvens. É muito simples de fabricar, ele utiliza canos de cobre, cristais e uma espécie de resina orgânica. Então, ela retira a energia negativa, inclusive, é o mesmo princípio da orgonite. Só que se você apontar para uma nuvem, ela dissipa a nuvem. Se você colocar entre 2 nuvens, ela faz as nuvens se unirem. Você pode, juntando nuvens, fabricar chuva. Só que é um invento perigoso, a gente não ensina para ninguém, porque você não consegue controlar o clima. Você muda o clima num raio de 300 quilômetros. Então, num raio de 300 quilômetros, aqui pode estar precisando de chuva. Mas daqui 100 quilômetros, pode não estar. Então, é um invento que exige muito desenvolvimento. Se bem que, na época, o FBI monitorou o Dr. Reich e, digamos que, confiscou todas as anotações dele. Ele chegou a fazer chover no deserto, ele chegou a parar uma tempestade para uma parada de 4 de julho, aniversário dos Estados Unidos. Uma cidade contratou ele porque ia chover, estava chovendo, e ele foi lá e fez parar de chover. A história desse homem é fantástica e também daria uma live só para falar dele, porque ele estudou também a energia orgiástica. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas futuramente a gente pode falar, porque o microcosmos está ligado diretamente ao macrocosmos. Essa mesma energia que o Dr. Reich chamava de orgônica, é o Qi dos chineses. Daí você tem o Tai Chi, você pode captar o Qi e transmitir. É o mesmo Qi do japonês, daí existem terapias como o Reiki, por exemplo. Você pode captar Reiki, a energia Qi, e transmitir a energia Qi através da imposição de mãos. E a mesma energia que os yogis chamam de prana. São glóbulos de vitalidade que estão flutuando no ar. O próprio corpo humano pode se transformar numa bateria de Qi, de Ki ou de prana, que os yogis chamam, numa linguagem ocidental, poderíamos denominar de magnetismo humano. E uma pessoa que está saturada de magnetismo, ela cura com o toque das mãos. É uma longa história. Por exemplo, um cérebro saturado de magnetismo, ele entra em transe na hora. Eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar de um dos cientistas mais incríveis, Dr. Mesmer, que foi descobridor do hipnotismo. Eu vou passar aqui. Eu estou indo falar só 2 minutinhos sobre cada gênio, pessoal. Porque se eu falar a história da vida deles, igual eu disse, não vai dar tempo. Já estamos com quase 50 minutos aí. Deixa eu passar o slide aqui. Então, nós falamos do Tesla, do Eduardo Linscalni e do Dr. Reich. 3 gênios sabotados. Presos, o Wilhelm Reich foi preso. Foi praticamente assassinado. O Eduardo Linscalni morreu na pobreza, no hospital público, praticamente, sem recursos para se tratar, porque nos Estados Unidos não tem hospital público, né? E o Tesla também estava morando num quarto de hotel sozinho. Esse, digamos assim, Franz Anton Mesmer. Pessoal, eu vou falar um pouquinho com mais calma e profundidade dele, porque eu quero fazer um link da pesquisa dele com tudo o que está acontecendo atualmente e com certos projetos de conspiração. Que são chamados de teoria da conspiração, mas que, conforme estamos vendo, de teoria não tem nada. Na prática, os grandes gênios têm sido sabotados e eliminados. Eles, inclusive, têm uma técnica que é chamada assassinato de personalidade. Quando um gênio, um cientista, tem um projeto muito bom, se eles não conseguirem achar nenhum rabo, né, para prendê-lo, eles criam uma acusação de assédio, uma acusação de abuso sexual, alguma coisa pelo estilo, mandam uma mulher seduzir o cara, depois ela acusa ele de assédio, e dá um jeito de assassinar a biografia dele para ele perder o crédito. Essa é uma arma utilizada pelo FBI, pela CIA. Vários políticos que estavam incomodando também já foram vítimas dessa arma. É uma arma, não deixa de ser uma arma para tirar de circulação certas pessoas que sabem demais. Franz Anton Mesmer,
Nossa, tá bravo aí, professor? Por quê? Bateu aí o copo? Desculpa, não foi a caneta. Eu só um pouquinho a caneta, porque foi perto do alto-falante do meu monitor, do meu note aqui. O Dr. Mesmer, ele era membro da Academia Francesa de Ciências. Pessoal, eu não estou falando aqui de espiritualidade, tá? Não que eu não seja um espiritualista, não que eu não creia na energia divina, mas estamos falando de um cientista, membro da Academia Francesa de Ciências, que descobriu uma energia de cura, que na época, em 1800 e pouquinho, ele chamou de magnetismo animal. Na verdade, foi 1700 e pouquinho. O Dr. Mesmer, ele era médico, e durante uma guerra, ele era médico do exército e estava cuidando de pacientes. Um dos pacientes estava com hemorragia, e a enfermeira chamou ele para acudir rapidamente aquele paciente. Então, ele largou uma pessoa que ele estava atendendo e correu para acudir o paciente que estava com hemorragia. Quando ele tocou no paciente, parou a hemorragia. Daí ele falou para a enfermeira, olha, parou a hemorragia, faça o curativo que eu vou atender um outro paciente que eu estava no meio do atendimento. Muita gente para atender, muitos feridos. E ele vai. Quando ele vira as costas, a enfermeira grita, doutor, a hemorragia voltou. Ele chega perto, a hemorragia parava. Ele saía de perto, a hemorragia voltava. Para um cientista, os detalhes são muito importantes. O Dr. Mesmer percebeu esse detalhe e foi lá, resolveu o problema dos dois e depois começou toda uma pesquisa em cima disso. Ele já começou a fazer experiências no hospital. Ele percebia, quando ele entrava no quarto, ele só tirava o pulso de um paciente, falava bom dia, o paciente melhorava. Mas eu não fiz nada, eu só tirei o pulso. Ele era uma pessoa que tinha um magnetismo, uma energia muito grande, a aura dele era muito poderosa. Então, em cima disso, ele desenvolveu uma pesquisa. Essa energia, Reich chamou de energia orgânica, Mesmer chamou de magnetismo animal. Então, ele descobriu como manipular, ele descobriu como carregar-se dessa energia e como compartilhar essa energia e realizou curas milagrosas, até curou cegueira. Tem até um filme que conta a história dele, em que ele curou uma moça cega e quando os médicos não tinham mais recursos, mandavam para ele. Ele fazia verdadeiros milagres e começou a incomodar a comunidade médica da época. E não preciso contar o final da história para vocês, né? Ele foi sabotado. Interessante também comentar que o Dr. Mesmer percebeu o seguinte: se você tem muito magnetismo e você carrega o cérebro humano de magnetismo, a pessoa entra numa espécie de sono sonambólico. Ela dorme sem fechar os olhos. E é possível, a partir daí, dar certos comandos, assumir o controle da mente daquela pessoa. E foi ele que descobriu o hipnotismo, que na época era chamado de mesmerismo. Dr. Potter, discípulo dele, porque, pessoal, quando um cientista descobre uma coisa, por detrás dessa descoberta surgem os subprodutos. Por exemplo, quando Nikola Tesla desenvolveu a transmissão da energia elétrica, ele teve que desenvolver os transformadores, ele teve que desenvolver conectores, isolantes, tomada, a patente da tomada, do plug, do interruptor é dele, dínamo, gerador. Então, olha quanta coisa surgiu de um único invento. Da mesma forma, o Mesmer, pesquisando a cura através da energia cósmica, da transmissão dessa energia, ele descobriu a hipnose. Ele descobriu também que uma pessoa em sono hipnótico, ela era capaz de se autodiagnosticar. Ele descobria tumores, a própria pessoa dizia o que ela tinha e onde estava localizado o tumor, por exemplo. Então, ele usava a própria energia de percepções extrasensoriais para fazer uma espécie de radiografia, que na época não tinha radiografia. Então, ele colocava a pessoa em sono hipnótico e ela falava, eu tenho tumor no fígado, eu tenho tumor no intestino, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele tratava. Olha que coisa incrível, que, abre aspas, tecnologia. Só que, claro, ele foi perseguido pela comunidade médica e fizeram uma campanha para desacreditar o trabalho dele. Mas, eu vou mostrar para vocês um dos inventos dele. Essa é a banheira de Mesmer, que eu também descobri como funciona. Eu quero falar para vocês depois de um método de pesquisa que é através de percepção extrasensorial ou viagem astral. Essa banheira, conhecida como tina de Mesmer,
Ela era tampada, como vocês veem, e tinha uns cabos, uns ferrinhos que saíam de dentro dela, ligados por cordinha. Então, uma pessoa segurava um desses ferrinhos, uma dessas hastes, dava a mão para outra, que dava a mão para outra, e todos recebiam energia orgânica, ou energia magnetismo animal. E se curava. Então, o Dr. Mesmer era um gênio, ele sabia como funcionavam as energias cósmicas, a influência dos planetas no planeta Terra, como em determinado momento nós recebemos energia de Vênus, em determinado momento de Marte, em determinado momento mais do Sol, e descobriu também que a água é um fluido que armazena energia. Essa energia, a água é incrível, pessoal. Dá para fazer uma live só sobre a água, da importância que a água é magnética. Você pode magnetizar a água, porque é muito conhecido. Até eu esqueci de colocar ele aqui, mas eu vou falar agora para não cometer uma injustiça. Eu me esqueci de citar o famoso cientista japonês, Dr. Masaru Emoto. Para poder falar da pesquisa do Mesmer, eu tenho que citar o Dr. Emoto. O Dr. Emoto descobriu que, fazendo experiências com flocos de neve no Japão, ele pegava floco de neve e colocava no microscópio. E ele olhava a estrutura molecular da água ou do gelo. E ele pegou gelo de um lago de água, um rio poluído, mas congelado no Japão, colocou no microscópio e fotografou. Depois ele submeteu essas imagens à música clássica. E ele percebeu que, à medida que as vibrações, as frequências sonoras da música atravessavam aquele ambiente, as moléculas da água foram se reajustando e novamente se tornaram hexagonais e cristalinas. O Dr. Masaru Emoto fez muitas pesquisas com som. Ele submeteu moléculas de água congelada ao som de um muito obrigado e ao som de uma ameaça de morte, ao som de uma Ave Maria e ao som de uma música inarmônica. E comprovou que a água é altamente sensível ao som. E porque, claro, todo mundo sabe que som é frequência e vibração. Agora, o corpo humano é composto o quê? De mais de 70% de água. Então, na tina de Mesmer, na verdade, tinham várias garrafas de água magnetizada com energia de vários planetas. O Mesmer também estudou astronomia e astrologia. Ele sabia quais tipos de energia estavam chegando à Terra em determinado momento. Ele magnetizava aquela água, colocava dentro da banheira, ligava por um fiozinho, que, na verdade, esse fiozinho podia ser uma corda ou até um barbante. Esse tipo de energia não encontra resistência. Na eletricidade, nós trabalhamos com elétrons. E os elétrons são partículas consideradas maiores já. Então, você usa o fio de cobre porque a resistência do fio de cobre, embora exista a resistência, permite um fluxo livre de elétrons. Por exemplo, um cabo de madeira, ele isola. O elétron não consegue vencer a resistência da madeira, nem do vidro, nem da borracha. Então, se você coloca um chinelo de borracha e leva um choque, rela numa tomada, num fio descascado, você não leva choque, porque a borracha isola você da terra, então não fecha o curto. Agora, porque o tipo de partícula que esses grandes e eminentes cientistas trabalhavam é uma subpartícula do átomo que nós poderíamos denominar de neutrinos. E esses neutrinos podem ser acumulados dentro do corpo humano. O neutrino pode ser até controlado pela força da mente humana. A história do Dr. Masaru Emoto é maravilhosa. Ele comprovou a influência da frequência sobre a água e, automaticamente, o poder da oração. Porque se você submete um copo com água a uma oração, depois você dá para uma pessoa, essa pessoa recebe a mesma frequência vibratória da oração. É por isso que alguns pastores colocam um copo, pedem para as pessoas colocarem um copo com água ao lado do rádio, da televisão, do celular, porque realmente essa água fica impregnada com a energia daquela oração, porque tudo no universo é frequência e geometria. O Dr. Mesmer descobriu isso em 1700 e pouquinho. Agora eu vou falar de uma coisa muito interessante. Ele descobriu que se uma pessoa estivesse totalmente magnetizada, ela poderia, através das mãos, magnetizar outra pessoa. E até limpar a aura dessa pessoa. Ele chamou de passe magnético. E comprovou cientificamente isso. Agora, pasmem. 100 anos depois, um cientista
Dr. Rivail, se não me engano, que ficou conhecido como Allan Kardec, colocou dentro da sua doutrina o passe magnético. Estudou, comprovou as teorias de Mesmer e implantou. Então, todo mundo pensa que o passe magnético é uma coisa somente espiritual, e não. O passe magnético foi desenvolvido pelo Dr. Mesmer, que foi desacreditado e ridicularizado pela classe médica, infelizmente, perseguido, foi inclusive julgado e condenado como charlatão. Para vocês verem a sabotagem que a nossa civilização vem recebendo há centenas de anos. Então, eu estou contando para vocês aqui uma meia dúzia de cientistas injustiçados, porque a cura de várias doenças, ele estava, inclusive, utilizando metodologia científica nas suas pesquisas. E mesmo assim, que é um cientista mais ortodoxo do que Tesla, né? E foi sabotado. Agora, eu vou falar de um outro cientista, Emanuel Swedenborg, nascido em Estocolmo em 1688 e falecido em 1772 aos 84 anos. Esse é muito pouco conhecido. Emanuel Swedenborg desenvolveu um método de pesquisa através da viagem astral, pessoal. Pasmem. Ele trazia tecnologia dos mundos espirituais. Foi o primeiro cientista a fazer o projeto de uma máquina voadora. Criou uma revista de ciências. Dá licença um pouquinho, tem uma maguinha aqui que eu estou rouco. E patenteou alguns inventos. Eu vou mostrar alguns deles aqui. Bom, ele criou uma bomba hidráulica, diques para a construção naval, o guindaste, que o pessoal chama de ciborgue, vem em homenagem a Swedenborg. Ele desenvolveu o guincho, compressor de mercúrio, carreta mecânica com guindaste, que ele já adaptou um caminhão guincho, máquina de parafusar, enfim. Mas a grande, foi político, artífice, ele era um gênio em várias áreas do conhecimento humano. Estudou e publicou várias obras que abrangiam áreas tão diversas como a química, a ótica, a matemática, magnetismo, hidráulica, acústica, metalurgia, anatomia, hidrostática, fisiologia, pneumática, geologia, mineração e por aí afora. Filósofo, teólogo, escreveu mais de 40 livros e ele fazia pesquisas espiritualmente falando. Ele dizia que ele até conversava com os anjos e até surgiu ao redor dele uma religião que ficou conhecida como Swedenborgianismo, se não me engano, se eu estiver falando errado. Finish dessa primeira parte. Eu quero perguntar para o Roberto o seguinte, que vai depender do tempo que eu tenho, se eu me aprofundo mais ou se eu já começo a resumir. Isso que eu ia te falar, Paulo. A gente só tem mais 3 horas aí para você. Então, não sei como que você vai administrar isso aí. Ok. Porque o que eu vou falar agora é muito, muito importante e vai ligar com a pesquisa do Dr. Mesmer. Vai ligar com a pesquisa dos cientistas já citados anteriormente. Porque esse já é um cientista mais contemporâneo que faleceu agora em 95. O famoso Dr. Andrija Puharich, ou Puharich. Dr. Puharich foi contratado pelo governo americano para trabalhar num projeto que foi conhecido como The Round Table, que era o projeto da Tábua Redonda. Eu vou contar uma historinha, abrir um parênteses, que o Roberto me deu uma... Eu não quero fazer uma live muito grande, porque depois fica ruim das pessoas assistirem. Mas, infelizmente, menos de 1h30 não dá para contar tudo. O que aconteceu foi o seguinte. Segunda Guerra Mundial. Eu não vou pronunciar o nome do principal membro, líder da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Acho que o nome dele pode falar, né, Roberto? Do Bigodinho? Fala do Bigodinho. O homem do Bigodinho. Era um gênio, viu, pessoal? Embora um gênio do mal. Mas também era Ele um era gênio. artista, né? Ele era um artista, não era? Todo gênio, ele funciona no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo do cérebro. Depois eu vou explicar para vocês como que através de certas técnicas de yoga você também pode ativar essas duas áreas do cérebro. Entretanto, o homem do Bigodinho, que liderou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, descobriu que por trás da espiritualidade existe uma tecnologia e criou um grupo de médiums, cuja chefe principal era uma mulher chamada Maria Orsic. A Maria Orsic conseguiu canalizar, através de técnicas de canalização, uma tecnologia que permitiu aos alemães reconstruírem uma nave chamada Raimebo,
que tinha decolagem vertical, utilizando sistemas de antigravidade. Muito interessante a história de Maria Orsic. Ela teve contato com uma civilização de Aldebaran e, por contato telepático, analisou tecnologia. E o que pouquíssima gente sabe, eu vou revelar agora, vocês podem pesquisar depois, Maria Orsic se correspondia com ninguém nada mais nada menos que Tesla. E tinha a mesma nacionalidade que ele, só que ela estava na Alemanha durante a guerra. E o que aconteceu? Esse personagem mandou uma equipe da SS, que era o exército especial dele, para a Lhasa, no Tibete, para trazer uma equipe de monges, porque ele descobriu que com mantras e com certas práticas você consegue alterar a realidade, porque tudo é frequência, tudo é vibração. Quando o Exército Vermelho, que quem entrou na Alemanha, quem capturou a Alemanha, foram os russos, pouca gente sabe disso, mas é o Exército Russo que entrou na Alemanha em primeiro lugar. E eles chegaram no bunker desse personagem, é claro que ele não morreu ali, ele conseguiu fugir no submarino, eles já sabiam que haveria essa invasão, mandou um sósia e fundou o Terceiro Reich, que é uma outra história muito interessante. Mas encontraram uma equipe de lamas tibetanos que tinham acabado de tomar um chazinho com veneno e se suicidado, para não serem capturados. É claro que no budismo tibetano tem duas escolas, a dos bonzos e Dagdugpas, ou seja, tem os capacetes amarelos e os capacetes vermelhos. Tem a magia branca e a magia negra. Ele foi enganado porque ele estava sendo assessorado por um mago negro. Infelizmente, se perdeu, né? Não tem desculpa, errou. Estamos aqui fazendo apologia. Mas só para explicar a vocês que ele começou a fazer uma pesquisa a nível espiritual, conseguiu canalizar tecnologia e tinha uma equipe de lamas trabalhando com ele. Ele tinha toda uma assessoria espiritual e tinha uma sociedade secreta, a sociedade Tule. E eles pesquisavam a energia Vril, que é a mesma energia que o Reich descobriu. Ele só mudou o nome, Vril, vem de viril. E o Reich preferiu usar o nome orgiástica. E aqui a sabedoria, eu só não posso entrar em detalhes aqui, porque senão cabeças rolam. Mas no nosso grupinho eu vou falar. Então é o seguinte. Professor? Pois não? Deixa eu dar um recadinho pro pessoal aqui. Pessoal, vocês que estão gostando dessa live, ajude o canal. Vocês chegaram até aqui, ó, já deu 1 hora já. Ajuda o canal dando o seu like e compartilha o link nos seus grupos de ufologia, espiritualidade, ascensão. Vai ajudar muito o canal e muito mais ainda o professor. Essa live está sendo muito importante. Tem coisas que ele está falando aqui que a gente não vê em outras lives sobre Tesla e não falam sobre os outros cientistas que ele está falando. Então é muito importante para o canal vocês terem essa pequena ação que para a gente é um tamanho muito grande de sentimento. Então eu agradeço muito você que já curtiu e que já compartilhou. E eu tenho certeza que a pessoa que vai assistir depois essa live com o link que você compartilhou vai te agradecer e também vai compartilhar para outras pessoas. Então, vamos ajudar o canal e vamos ajudar o professor, porque quarta-feira que vem o professor Paulo está aqui também, né, professor? Sim, com o maior prazer. O professor vai. A gente vai postar o link nas pessoas que seguem eu nos meus grupos, o link, né, do próximo tema na quarta-feira que vem. E nesse link que o professor tem aqui, ele vai postar o link da live de quarta-feira e também o link das outras lives que ele vai fazer em outros canais. Então é importante a gente dar esse apoio também para o professor, tá bom? Pode continuar aí, professor. Obrigado pelo tempinho aí. Ok, eu que agradeço. Vamos lá, vamos em frente então, porque é um assunto muito interessante. Então, quando os Estados Unidos souberam que esse personagem já estava adiantado nas pesquisas com paranormalidade, porque o universo é multidimensional, existem universos e é muito mais fácil você acessar uma outra dimensão através do seu poder mental, através da projeção da sua consciência, do que você construir um equipamento, um acelerador de partículas, por exemplo, para abrir um portal, um Stargate, por exemplo. Embora eles já tenham tecnologia
obtida através de tecnologia reversa, mas é muito mais fácil você conseguir, porque a maior tecnologia que existe no universo, Deus deixou dentro do ser humano, está no nosso DNA. O apóstolo Paulo já dizia, vós sois deuses e não sabeis. E o mestre Jesus também dizia que nós poderíamos fazer tantos milagres quanto ele fez. Inclusive, se nós tivéssemos fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderíamos mudar uma montanha de lugar. É claro que ele falava de forma simbólica, falava para todos os estados de consciência, porque por detrás da semente, ele usou o termo semente de mostarda, e por detrás da semente tem uma energia muito poderosa, a energia que faz brotar todas as sementes, e aquele que sabe trabalhar com a sua própria semente, é aquele que tem força para poder acumular mais magnetismo. E aqui tem todo um simbolismo do que eu falei aqui, que é só para aqueles que têm conhecimento na área de energia. Mas todos podem entender também. Então, quando os americanos perceberam, os Estados Unidos, que a Alemanha estava muito adiantada nessa pesquisa, eles correram atrás do prejuízo. A Rússia, de um lado, criou uma equipe de estudos de paranormalidade, e os Estados Unidos, do outro. E o que eles fizeram? Começaram a contratar cientistas. E esse cientista, já na década de 70, foi um deles, Andrija Puharich. Por que eu me detenho um pouquinho mais na história desse senhor? Porque ele ficou encarregado de cadastrar todos os grandes paranormais da época, pesquisar quais eram os charlatões, quais eram os verdadeiros, classificar os verdadeiros e estudar como que eles faziam os fenômenos. Um deles é o famoso Uri Geller. Uri Geller esteve no Brasil, entortando colheres, consertando relógio, e o outro é um paranormal brasileiro, o Dr. Andrija Puharich, que ficou no Brasil há algum tempo estudando o caso dele. O famoso médium, famoso paranormal José Arigó. O caso Arigó, que recebia o Dr. Fritz e fazia cirurgias espirituais. Como ele tinha uma capacidade incrível de fazer cirurgias, inclusive, ele fez uma cirurgia no próprio Dr. Andrija Puharich, que foi um cientista, olha, não é um cientista qualquer, ele tem muitas patentes. Uma das patentes dele foi um aparelho de audição, surdez. Outra patente dele, e essa foi sabotada, e deram cabo dele por isso, não que assassinaram, mas fizeram um assassinato de personalidade. Ele faliu. Um cara que ele é milionário, porque só com os royalties do aparelho de surdez ele ganhou milhões. Ele morreu pobre. Sabotaram ele, desacreditaram ele. Primeiro, desacreditaram o Uri Geller. Porque o Dr. Andrija Puharich fez muita propaganda do Uri Geller, pesquisou os fenômenos de percepção extrasensorial dele em laboratório e deu um laudo que ele era, digamos assim, autêntico, que ele não era um charlatão. Mas a revista Newsweek americana, patrocinada pelo FBI, fez uma campanha dizendo que ele era um charlatão e que ele enganava as pessoas, que na verdade ele era um ilusionista. Acontece que eles tinham razões para fazer isso, eu vou mostrar para vocês por quê. E tem a ver com o conhecimento dos extraterrestres. O Dr. Andrija Puharich descobriu que através de frequência vibratória você pode quebrar a molécula da água, por exemplo, e liberar hidrogênio. Então, ele foi um dos primeiros a trabalhar na energia do hidrogênio. É a área da minha patente. Ele descobriu que você pode funcionar um veículo a hidrogênio, e no caso dele, ele quebrava a molécula usando frequência vibratória. Vamos passar aqui. Para mostrar uma fotinha muito legal para vocês aí. Em cima, à direita do Dr. Andrija Puharich, nós vemos o médium José Arigó. Esse fortinho. Dr. Puharich de um lado, o Arigó do outro, em 63, ó. Arigó e Puharich no Brasil em 1963, pessoal. Olha só, na década de 60, o Dr. Puharich já estava fazendo essa pesquisa. Embaixo, no cantinho direito, o Dr. Puharich e Uri Geller. Ok? Então, os norte-americanos, desde o experimento de Filadélfia em 1943, quando eles colocaram o SS Eldridge na quarta dimensão, eu contei no início da live para vocês, descobriram que o universo é multidimensional, que é possível entrar e sair dessa dimensão, e que é possível influenciar no físico através da quarta dimensão, através de uma ciência chamada mnemonáutica. E o nosso amigo que trabalhou no Departamento de Defesa americano, o professor Jefferson,
ele foi até punido, porque ele andou falando dessa tecnologia em público, da mnemonáutica. O que é mnemonáutica? É uma tecnologia que permite você acessar outras dimensões e, a partir dessas dimensões, influenciar no físico. Tanto trazendo tecnologias, como também desenvolvendo tecnologias etéricas. Ok? Vamos lá, então. Então, esse homem criou um grupo de canalização, porque ele também estava trazendo tecnologia. E entrou em contato com um extraterrestre de uma nave chamada Rova, e ele criou um grupo de canalização chamado Grupo dos Nove. E sabe quem participava desse grupo? O famoso Jorge Lucas. Quem foi Jorge Lucas? Diretor do filme Guerra nas Estrelas. Então, muito do que acontece na ficção vem dos bastidores da vida real. Como diz o nosso amigo, muitas vezes a realidade é mais incrível do que a ficção. O projeto era chamado The Round Table. Esse é o livro Andrija Puharich, que o doutor, quando o Uri Geller foi perseguido pela CIA, pela FBI, porque como ele era um paranormal, ele conseguia fechar o olho, sair do corpo e entrar em qualquer laboratório do mundo. Ele conseguia pesquisar os segredos do submarino nuclear, ele conseguia na União Soviética. Então, ele se tornou um perigo para os americanos. Então, primeiro eles tentaram desacreditá-lo. Daí, o Dr. Andrija Puharich escreveu esse livro, onde ele conta toda a história da pesquisa dele, citando não apenas o caso do Uri Geller. Observe aí, pessoal. Eu estou indicando para vocês a minha fonte. Vocês podem procurar na internet sobre o experimento de Filadélfia, ou o projeto Arco-Íris. Vocês podem procurar esse livro, A Verdade sobre Uri Geller, do Dr. Andrija Puharich, que é lindo a obra, porque é escrito por um cientista, contando as experiências dele. Agora, quem vai gostar muito disso é a Jaque, nossos amigos da transcomunicação. Sabe, Roberto, quem foi pioneiro da transcomunicação no mundo? Dr. Andrija Puharich, pioneiro da transcomunicação no mundo. Ok? Ele descobriu um italiano que era paranormal e ele dava o play num gravador daqueles fita cassete antigo e deixava ele rolando. Depois ele ouvia a fita de novo e tinha vozes e instruções. Então, a partir daí surgiu a transcomunicação. E o Dr. Andrija Puharich foi um dos pioneiros a pesquisar esse tipo de tecnologia. Agora, uma pequena cronologia para vocês entenderem como que acontece o negócio. Já era para o nosso planeta ter dado um salto quântico. Nós temos energia livre, a fome ter sido erradicada por conta dessas pesquisas desses cientistas. Emanuel Swedenborg, que viveu de 1688 a 1720, cuja história eu já contei nessa live, foi um dos pioneiros a unir a ciência com a religião, porque houve um divórcio, e isso jogou a humanidade nas trevas. E vários cientistas vêm lutando para fazer essa religação. O Dr. Franz Anton Mesmer, que viveu de 1734 a 1815, cuja história também já contei aqui, desenvolveu técnicas de acumulação de magnetismo e cura através da imposição de mãos e criou o passe magnético. É como se você se tornasse uma bateria carregada de magnetismo e conseguisse transmitir essa carga por Bluetooth para a pessoa do seu lado. O Allan Kardec, que também pouca gente sabe, mas era cientista, ele se perdeu um pouquinho, com todo respeito, tá? Vou explicar por quê. Não que ele se perdeu, deixa eu corrigir o meu verbo. Não que ele se perdeu, é que o trabalho dele era tão grande que ele não conseguiu concluir, porque ele começou fazendo pesquisas através do Livro dos Espíritos. Então ele viu que tinha um padrão através da mesa giratória e escreveu o Livro dos Espíritos. Só que faltou ele concluir a pesquisa, que não deu tempo. Que além de você porque você sabe que quando você se conecta com certas entidades, você não sabe da onde a procedência dessas entidades. E tem mais um detalhe, porque existem seres dimensionais. Você, ao mesmo tempo que você pode se comunicar com uma pessoa, um ser humano que desencarnou, você pode se comunicar também com um super-humano que desencarnou. Ou seja, você pode bater um papinho, por exemplo, com o Mesmer. Vem cá, doutor Mesmer, como que funcionava a sua banheira? Me explica aí. Como que você acumulava magnetismo na banheira? Você pode falar, por exemplo, com o doutor Puharich, o senhor foi sabotado
Como que funcionava o seu reator de hidrogênio? Explica aí para mim. E o pessoal fica naquela uma mais horizontal. Entendem a mensagem que eu estou transmitindo de forma bem sutil aqui? Depois nós tivemos aí o Dr. Puharich, que é quase contemporâneo nosso. Agora, pessoal, eu quero falar de um que é mais contemporâneo ainda. E se esse homem fosse vivo hoje, eu vou falar um pouquinho mais dele, Roberto, porque tem tudo a ver com o momento que o Brasil está vivendo e tem a ver com o meu projeto de pesquisa também. Dr. Stanley Meyer, nascido em 1940 e desencarnado em 21 de março de 1998. Inventor americano que criou e patenteou um processo que permitiria fazer motores de combustão interna funcionar com água, através de um dispositivo que ele chamou de Water Fuel Cell, ou célula de combustível de água, numa tradução livre. O que ele fez? Ele pegou um bug, que é motor Volkswagen, refrigerado a ar, e cruzou os Estados Unidos de costa a costa, com esse veículo funcionando 100% com hidrogênio. Acontece que ele foi muito injustiçado porque ele patenteou o invento dele como célula de combustível. Porque ele queria preservar... Ó, pessoal, eu vou dar um segredo técnico aqui no ar, ao vivo e a cores para vocês. Mas essa é para aqueles que têm ouvidos é que serão capazes de ouvir, né? É inédito. Depois eu quero, até alguém fez um comentário, acho que o professor está enganado a respeito de Allan Kardec. Eu quero falar um pouquinho mais dele depois. Eu fiz um resumo. É claro que a pesquisa dele foi grandiosa, que ele descobriu uma forma de comunicação. Eu faço questão de explicar melhor isso mais tarde, tá bom, amigo? Por favor, please. É que é muito tema, muito assunto. Então, é o seguinte. O Stanley Meyer desenvolveu um reator de hidrogênio que, na verdade, o maior segredo dele não era o hidrogênio em si, mas um injetor de combustível que quebrava a molécula da água com uma alta corrente elétrica simultaneamente. Então, ele podia pôr água no tanque e quebrava a molécula na cabeça da vela. E o único motor que aguenta a temperatura do hidrogênio, porque o poder calorífico dele é superior ao da gasolina. No momento, na época, não sei hoje, era um motor refrigerado a ar. Então, ele fez isso no motor de bug. E ele estava querendo comercializar esse invento, mas ele queria beneficiar o mundo inteiro. E foi procurado por um coronel que queria comprar a patente dele. Mas o acordo que eles iam fazer é que ele iria vender a patente, se calar, e isso ficaria restrito ao governo americano. E ele se recusou, falou, não, esse é um benefício para o mundo todo. E ele estava num almoço de negócios. E ele se recusou a assinar o contrato. Logo depois do almoço, ele teve um infarto fulminante e morreu no estacionamento. As teorias dizem que foi envenenado. Inclusive, o irmão dele que estava do lado dele chegou, ele falou, fui envenenado, com a mão na garganta e morreu. E antes dele ser assassinado, abre aspas, dele morrer, vamos ao termo, antes dele morrer, ele tinha sido condenado já por um tribunal, porque a patente dele, ele nomeou de célula de combustível. E, na verdade, ele usava eletrólise para quebrar a molécula da água. Acontece que existe uma diferença entre eletrólise e uma célula de combustível. Uma célula de combustível recebe hidrogênio para recombinar com oxigênio e liberar energia elétrica. Isso é uma célula de combustível. É uma pilha de combustível. Ela recebe hidrogênio para transformar em energia elétrica. A eletrólise é um dos processos através do qual você obtém hidrogênio. Acontece que ele tinha as duas coisas no bug dele e ele não queria entregar. Então, eles processaram ele por ter falado que ele tinha uma célula de combustível e não uma célula eletrolítica. Uma questão de nomezinho, ele foi condenado a pagar uma multa de $25 mil. Em 1996, uma corte de Ohio considerou o invento de Meyer como uma fraude. Ou seja, eu vou contar uma coisinha para vocês rápido. Hidrogênio queimado, ele vira oxigênio. Um veículo queimando hidrogênio vai estar liberando oxigênio pelo escapamento. Ok? Aqui,
a historinha que eu acabei de contar, né? Ele foi processado em 96 e a multa que ele teve que pagar de $25.000, simplesmente porque ele batizou o equipamento dele de célula de combustível e não de eletrolite, célula eletrolítica. Mas, na verdade, ele fazia as duas coisas, porque uma célula de combustível, ela também libera energia. Só que, claro, isso é sabotado e não é de conhecimento público assim, né? Porque em 1983, dois cientistas chamados Pons e Fleischmann anunciaram ao mundo que haviam descoberto, alcançado a fusão a frio, que era a fusão de átomos de hidrogênio sem gerar aquele calor excessivo. E foram sabotados pela comunidade física. Eu nem contei a história deles, fica para uma próxima, mas só para vocês saberem que todo grande invento, ele tem que lutar contra uma resistência tremenda. Aí uma foto do bug do Stanley Meyer, tá? E ele foi acompanhado por um jornal da emissora WSYX de Ohio, e ele apresentou um veículo que era movido a água, e com 83 litros de água ele cobriu a distância de Los Angeles a Nova York. E Meyer disse que havia modificado o motor do veículo para usar a mistura de hidrogênio e oxigênio produzido pelo seu próprio dispositivo. E morreu em 21 de março de 98, depois de jantar no restaurante. Você vai achar isso na mídia, mas se você pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai descobrir que ele jantou com um coronel, não me lembro se da Força Aérea ou do Exército. Agora, a cereja do bolo para caminharmos para o encerramento da nossa live, Roberto. Essa foto, quem gosta de música vai conhecer esse senhor que está de óculos escuros ao lado do Uri Geller. Quem é? Quem pode escrever aí? John Lennon. John Lennon era amigo do Uri Geller. E uma das coisas que eu não falei ainda, e vou falar agora para vocês sobre o Uri Geller, é que ele foi abduzido com 7 anos de idade. E quem desbloqueou certos poderes de percepção extrasensorial nele foram seres vindos de um outro planeta. Isso foi documentado pelo Dr. Andrija Puharich em regressões feitas com Uri Geller. E ele narra essa história direitinho naquele livro que eu mostrei a capa para vocês, A Verdadeira História do Uri Geller, por Andrija Puharich, onde ele, cientista, portanto, ele tem credibilidade, ele conta a história, a verdadeira história do Uri Geller. E qual era a missão do Uri Geller? Era preparar a Terra para a chegada dos nossos irmãos maiores. E também demonstrar que dentro de todo ser humano existe uma tecnologia incrível escondida em nosso DNA, que os iogues do Hindostão, da Índia Antiga, chamavam de energia Kundalini, e que a ciência chama de poderes de percepção extrasensorial, e esses poderes podem ser liberados gradativamente, proporcional ao grau de purificação física e psicológica da pessoa, através da meditação, através de certas técnicas de concentração e etc. Então, John Lennon e Uri Geller falavam sobre discos voadores e, em determinado momento, o John Lennon passou a ser uma pedra no sapato do governo norte-americano, porque ele começou a falar em comunidades alternativas. Esse ex-Beatle, ele começou a ser um intenso ativista político. Ele era totalmente contra a guerra do Vietnã, totalmente contra guerras, especialmente a guerra do Vietnã. E começou a defender a questão da ecologia. Ele era um cara humanista. Então, começou digamos assim, a incomodar o governo. E ele tinha articulado um plano, junto com o Uri Geller, para falar da verdade da história da Terra, que nós temos sido visitados por extraterrestres desde milhares de anos, para falar também que o Uri Geller foi abduzido e que tinha uma mensagem extraterrestre para a humanidade, e, inclusive, lançar um modelo novo de civilização, que seria através das comunidades. Foi justamente por isso que aquele famoso filósofo espiritualista iluminado chamado Osho fundou uma comunidade no coração dos Estados Unidos, do Oregon, e por isso que também ele foi assassinado. Foi outro gênio que foi assassinado. As pessoas pensam que o Osho morreu de doença, morreu de... Na verdade, ele foi envenenado, colocaram um veneno mortal na corrente sanguínea dele, que foi definhando e matando ele aos poucos, durante os 3 dias que ele esteve preso nos Estados Unidos. Isso foi documentado pelos discípulos dele, fizeram laudos, exames e detectaram o veneno, mas infelizmente já era muito tarde. Então, mais uma bomba que você não vai encontrar em lugar nenhum. Quer dizer, vai encontrar, mas tem que garimpar muito. Então, é o seguinte, o governo americano tentou deportar o John Lennon de volta para os Estados Unidos.
É claro que ele entrou com uma solicitação na ONU lá e conseguiu ficar. Agora, eu vou mostrar para você. Eu ia colocar a música, viu, Roberto? Mas aí poderia dar direitos autorais. Então, eu vou colocar a tradução da música Imagine para vocês verem. É isso mesmo. Ia dar direitos mesmo. Ainda bem que você pensou aí rapidinho. Não, eu já sabia, eu nem coloquei a música. Eu já fiz a letra, digitei a letra inteirinha aí para vocês, tá, pessoal? E eu vou ler para vocês aí. Eu ia colocar a música com legenda, mas para não ter problema com o canal, eu vou ler para vocês. Muita gente conhece a música Imagine, já ouviu essa música, né? E ela diz assim: imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nem o inferno abaixo de nós e acima, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Talvez você diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Marca bem essa parte. Desejo que um dia você se junte a nós e o mundo então será como um só. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine, agora vem uma das principais razões que ele perdeu o pescocinho. Imagine não existir países. Não é fácil, não é difícil de fazê-lo. Nada pelo que lutar ou morrer, nenhuma religião. Porque se não existir fronteira e não existir essa forma de religião, acaba o motivo das guerras e das disputas. Então ele estava criando um movimento para acabar com as fronteiras. Então essa música ia virar um hino. Imagine se não existir posses. Surpreenderia-me se você conseguisse, sem necessidade de fome, uma irmandade humana. Aí ele repete no refrão: talvez você diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E desejo que um dia você se junte a nós e o mundo então será como um só, e aí por aí afora. Então, pessoal, ele falava de um movimento de unificação planetária, ok? E um fã foi lá e deu um tiro nele. Esse fã estava sob a influência de uma técnica de controle mental desenvolvido, um projeto secreto americano chamado MK Ultra, o Mental Killer. Eu tenho uma palestra sobre projeto secreto, talvez seja o nosso próximo tema, tá, Roberto? Que daí eu vou explicar projeto por projeto e vou mostrar as evidências deles. Isso é bom. Então, nós vimos aí um músico famosíssimo, genial, que morreu, e como que a letra da música dele era comprometedora, né? Então, vamos lá aqui. Cadê o slide? Sumiu o slide? Fechou? Mas a gente abre de novo. Não, tá aqui. Tá. Apareceu de novo. Vamos lá. Próximo slide. Adivinha quem que era amigo do John Lennon? Alguém conhece esse cara do lado direito com o violão na mão aí, barbudo? Tem um à esquerda do vídeo e um à direita. O da esquerda é John Lennon. O da direita é o nosso maluco beleza, Raul Seixas. O Raul, pessoal, até tentaram desacreditá-lo, dizendo que ele nunca esteve reunido com o John Lennon, mas eu tenho gravado um depoimento dele, uma entrevista que ele deu, um áudio, que eu ia colocar aqui também, mas eu não sabia se ia dar direitos autorais ou não, não coloquei. É um áudio, mas se o Roberto disser que não dá direitos autorais, na próxima live eu coloco, onde ele conta tintim por tintim, como foi que ele chegou nos Estados Unidos, ele e o Paulo Coelho, e por que é que ele não tem um único documento comprovando que ele passou 3 dias filosofando com o John Lennon e bolando o projeto da comunidade alternativa. Por isso que ele lançou a música Viva a Sociedade Alternativa. É o seguinte, claro que ele não é bobo nem nada, e o Paulo Coelho levaram um repórter da revista O Cruzeiro para documentar e fotografar tudo. E quando eles chegaram na casa do John Lennon, que eles já tinham se comunicado por carta na época, o John Lennon mandou o segurança recepcioná-los, e eles entraram, e o repórter da revista Cruzeiro, que ia fotografar tudo, tirar foto, entrou junto. E sabe qual foi a primeira pergunta que o repórter fez para o John Lennon? Foi o seguinte: por que você se separou da Yoko Ono? Ou cadê a Yoko Ono? E justamente eles tinham brigado, eles estavam de mal, e a Yoko não estava com ele no apartamento. E daí ele ficou tão nervoso, desculpe o termo, né? Eu ia falar até besteira, tão bravo, que ele pediu para o segurança dele escorraçar com aquele repórter. Não deu tempo nem de tirar foto, confiscou tudo e mandou o cara embora. Porque ele não queria que o mundo soubesse que ele estava brigado com a Yoko. Então,
Esse depoimento veio direto do próprio Raul. Eu tenho o vídeo, o áudio, desculpa, com a voz do Raul contando essa história, tá? E o pessoal fala, não, é mentira que o Raul teve com o Paulo, e o Paulo Coelho estiveram com o John Lennon. E é verdade, eles estiveram. Ô Paulo, você tem isso aí, então? Tem, claro. Vamos deixar para a próxima live, então, isso aí. Vamos. Daí a gente Ó, solta o pessoal. áudio. Ó a chamada aí, hein, pessoal? Chamada do vídeo exclusivo do professor aí, hein? Eu tenho um Vamos amigo convidar as aqui, pessoas. eu Vamos tenho um chamar colega, mais um para a próxima live. perfeito. É que eu tenho um colega aqui em Apucarana que ele ganhou no programa do Faustão como o melhor cover do Raul Seixas, é o João Elias da Silva. E ele é um pesquisador da vida do Raul, né? Ele faz show no Brasil inteiro. Ele é a cópia fiel do Raul. Mas continuando, vamos em frente. É o seguinte. O que aconteceu depois? O Raul volta para o Brasil e começa todo aquele movimento da sociedade alternativa. Aí caem de pau em cima deles e o Raul tem que fugir para os Estados Unidos. Aí ele até conta uma música, ele chegou a comer lixo. E o Paulo Coelho foi preso. Para resumir a história, para não contar a história deles, né? Então, eles estavam até vendo terreno para poder montar em Minas Gerais a sociedade alternativa. Agora, pessoal, eu vou dar cereja, mais uma cerejinha para vocês, hein? Ó, eu vou mostrar como que havia uma conexão entre o trabalho do Raul e o trabalho do John Lennon. Olha a letra de uma música dele. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Agora, voltemos lá, alguns slides atrás, para ver um pedacinho da letra do John Lennon, da música do John Lennon. Aqui. Talvez você diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Desejo que um dia você se junte a nós. E o Raul fala, sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Ou seja, aqui, pessoal, tem um princípio de física quântica, que eu vou delatar agora para vocês. Comprovado cientificamente. Quando você cria uma massa crítica, um grupo de pessoas, e você mentaliza uma coisa, você canta uma frase, você consegue alterar a realidade. Eu tenho toda uma pesquisa sobre meditação transcendental e como que você consegue reduzir até os índices de violência de uma cidade quando você consegue colocar a raiz quadrada de 1% das pessoas daquela região meditando. Então, é possível que uma constante relacionada ao número da população meditando influencie no geral, no inconsciente coletivo do geral. E eles iriam mudar o planeta com a música, porque tudo é vibração e tudo é frequência. Mas foram sabotados, né? Mas, por isso que eu falei para vocês, que eu ia falar de gênios que foram sabotados. E eu não fiquei apenas na ciência, estou falando agora de grandes artistas. Eu falei do John Lennon, é só uma passada rápida. Falei do Raul e vou falar agora de quem conhece esse cara aí em cima? Vamos ver aí, pessoal, no chat. Quem é esse personagem ao lado do Uri Geller? Aqui o Uri Geller já mais velhinho, né? Que morreu misteriosamente, ou pelo menos teve que sumir do cenário. Michael Jackson, exatamente. Está até escrito aí no legenda, mas às vezes em casa, no celular, o pessoal não consegue ver. Pessoal, o Michael Jackson estava preparando uma turnê pela Europa. E sabe quem iria acompanhar o Michael Jackson? Sabe quem iria acompanhá-lo? O Uri Geller. A mesma missão que ele tentou cumprir com o John Lennon e deram cabo do John Lennon, adivinha com quem que ele ia fazer? Com outro cara tão importante quanto Michael Jackson. E o que aconteceu nas vésperas da turnê dele? Morreu. Nossa! Outro cara. Quem conhece esse? O rei do rock. A história desse cara é incrível, porque ele era, a princípio, cantor gospel. Ele queria divulgar uma mensagem de paz para a humanidade. Casou-se com a filha de um oficial do exército. Serviu o exército, foi para a guerra, serviu na Alemanha e ficou como empresário dele o exército americano. Viciaram ele
e controlaram ele, porque sabia que ele poderia mudar a história do mundo. Porque todo líder consegue reunir uma massa, e toda massa crítica consegue alterar a realidade. Pronto, falei. Ponto e pronto, falei. Para finalizar a nossa palestra de hoje, eu vou mostrar uma relação de 1, 2, 3, 4 gênios que foram assassinados pelo projeto de controle mental americano. John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King Jr. e John Lennon. Embaixo deles, os assassinos. Quem assassinou John Lennon? Ele disse que simplesmente ele entrou num transe e fez o que fez. Da mesma forma, o Lee Harvey Oswald, que depois foi assassinado em seguida. Mataram ele para ele não falar demais. Então, o que acontece? Existe um plano para assassinar ou sabotar todos aqueles que, de forma declarada e abertamente, conseguem fazer alguma coisa para mudar a história da humanidade. A Zélia, no chat, não dá para me ver o chat com muita atenção, mas não pude deixar de ver aqui agora, bati o olho e consegui ver. A Zélia comentou, já disseram que ele está vivo. É verdade, eles têm um projeto, até que o Michael Jackson está vivo. Então é o seguinte, alguns eles assassinam, como foi o caso do Kennedy. O caso do Kennedy tem a ver com extraterrestres e a divulgação de um pacto entre o governo americano e certa civilização aí, chamada Jagara Collective, conhecida como Grace. O caso do John Lennon também foi assassinado. Mas dizem que o Elvis Presley fechou um acordo com eles, ele foi só tirado de circulação e hoje ele é um pastor americano lá, mas isso ninguém pode comprovar. E dizem que o Michael Jackson foi visto por aí passeando. Então, é isso, pessoal. Então, eu contei uma história para vocês aí, deixa eu ver se acabou aqui, é o fim. Então, deixa eu minimizar aqui, sair dos slides e voltar com o Roberto agora. Pronto. Então, na verdade, falei correndo, porque são muitos, cada um desses personagens daria uma live de 1 hora. Eu falei 1 minuto, 2 de cada um deles. E apresentei fatos, bibliografias, e que você pode conferir na pesquisa aí. E você vai, quando você monta o quebra-cabeça, você junta tudo, você vê como nós estamos sendo enganados, explorados, como nossos gênios são sabotados. Quando aparece alguém que consegue mudar, seja através da tecnologia, ou seja, através de uma liderança, esse alguém é suprimido, tirado de circulação, ok? Ou inventam um monte de calúnia, ou prendem o cara, ou acusam ele de alguma coisa. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Queria saber se tem alguma pergunta, algum comentário, vamos encerrando por aqui. Ô, professor, queria agradecer aí. Tem uma pergunta aqui, antes de eu colocar ela, falou bastante coisa aí, viu? Não foi 1, 2 minutos não de cada, não. Deu bastante informação. Nossa, eu fiquei curioso sobre aquelas invenções. Eu vou dar uma pesquisada também para saber, que você falou que já descobriu. Até vou te perguntar depois mais coisas. E até para a gente se aprofundar mais aqui depois, né? Nas próximas lives. E deixa eu pôr aqui, quem perguntou, foi no comecinho da live, foi sobre o Tesla, tá? Certo, vamos lá. Aqui, ó. Será que o Tesla era realmente inteligente? Ou será que ele recebeu esse conhecimento de outros seres? Parece que 2 anos da vida dele não se tem registro algum, simplesmente sumiu do mapa. Rafael, realmente, ele era as duas coisas, tá? Ele realmente era muito inteligente, e ao mesmo tempo, porque veja bem, para você se conectar com certas civilizações positivas, que são capazes de transferir tecnologia, você tem que ser muito inteligente. Até porque eles não te dão de mão beijada, eu posso dizer isso de cadeirinha. Eles vão te dar o esqueleto, e você tem que correr atrás do resto. Então, eu posso dizer para você que realmente o Nikola Tesla é um gênio, um dos homens mais inteligentes da Terra, tanto quanto Einstein. E uma vez, um repórter perguntou para o Albert Einstein, autor da teoria da relatividade, quem era o homem mais inteligente da Terra? Ele disse, pergunte ao senhor Tesla. Isso está documentado, é fato. Então, o Tesla era inteligente, sim. E tão inteligente a ponto de conseguir um intercâmbio de tecnologia. E tão inteligente
a ponto de cristalizar certas tecnologias. Porque, meu amigo, para você colocar em prática certas coisas, você tem que vencer uma resistência tremenda. Principalmente quando é algo inovador. Ok? Essa seria a minha resposta para ele. Beleza, Paulo. Pessoal, acabou as perguntas aqui. Eu quero agradecer ao professor Paulo pela sua presença aqui depois de um longo período sem nos visitar aqui. Agora a gente agendou 4 lives seguidas com o professor Paulo, então ele vai trazer bastante conteúdo para a gente. E você que ainda não entrou no grupo do professor Paulo, o link está aqui na descrição ou no topo do chat aí do vídeo, tá? Aqui do vídeo, aqui no chat. Ele vai só postar quando ele for fazer live em alguns outros canais. E aqui também. Tá bom, pessoal? Então eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, que estão assistindo gravado ou que estão assistindo ao vivo, tá? E agradecer ao Paulo mais uma vez e deixar a palavra para ele aí. Bom, eu quero dizer que o grupo vai ser movimentado para comunicar as lives, como o Roberto acaba de dizer, e no momento oportuno nós estaremos soltando alguns boletins também, algumas informações, assim, curiosidades a respeito das pesquisas que nós fazemos na área de comunicação e de canalização. Quero agradecer ao canal, ao Roberto, que muito gentilmente nos convidou, e sempre possível, pois nós já agendamos algumas lives aí, estaremos aqui com vocês para compartilhar o que nós reunimos aí mais de 30 anos de pesquisa na área de ciência e espiritualidade. Gratidão a todos, e eu vos saúdo com o meu namastê. Namastê. Pessoal, muito obrigado então. Boa noite para vocês. Aí, quarta-feira que vem, eu deixo uma missão para você trazer mais um aqui para o canal. Mais um aqui para o canal. Vamos ver se você consegue trazer mais um aqui para o canal ao vivo. Tá bom? Um abraço para vocês aí e boa noite.